Seu perdão é completo. Cante isso. Ele sara minha alma. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Senhor. Você tem liberdade no nosso meio. Espírito Santo, não a nossa vontade, mas a tua vontade. Porque entendemos que hoje nós somos casa. Porque entendemos que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós temos a revelação daquele que carregamos. Nós conseguimos mudar a atmosfera de qualquer ambiente. Obrigado, Pai, obrigado pela sua presença sobre nós. Obrigado pela sua presença dentro de nós, Senhor. Obrigado porque vamos nos expor à sua boa palavra. E as nossas vidas nunca mais será a mesma, Pai. Tens liberdade. Oh, rambabashelelelelele. Oh, camambrashelelelelele. Liberdade, 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 é liberdade aqui. Oh, tens liberdade, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Oh, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou a casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, aleluia. Debaixo dessa consciência, querido, de que você é casa, debaixo da consciência de que Deus pode mover coisas de lugar, debaixo da consciência de que Ele pode afetar e alterar o teu destino, debaixo dessa consciência de que nem tudo vai ficar como está, debaixo da consciência e da revelação de que existem mudanças para acontecer dentro de você, você pode se sentar. Amém? Aleluia, obrigada ao grupo de louvor. Boa noite. Primeiro que eu estou empolgada hoje. Porque a gente tá tudo sem máscara. E a gente tá livre para dar glória a Deus e aleluia. A mulher vai botar aquele batom que não estava colocando há um tempo, não é verdade? Então, se você se alegra com isso, o meu coração se alegra. Só em ver seu rostinho por completo. E hoje eu contratei todo mundo para dar glória a Deus e aleluia. Esse aí eu vou acertar no final, entendeu? Porque o glória a Deus dele foi mais empolgado assim. Amém, queridos. Eu queria agradecer ao pastor pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. E eu sei que a gente vai chegar em um bom lugar hoje, amém? Eu estava orando dentro desses dias e meu Deus do céu, minha vida está tão corrida, Senhor, fale logo a palavra para facilitar a minha vida. E não vinha nada, misericórdia, gente. Estudando de tarde, faculdade, rema, aquela correria toda. O Espírito Santo, fale hoje. Mas ontem ele já comunicou algumas coisas ao meu coração. E hoje veio como uma ratificação, um selo do céu, para confirmar aquilo que Deus quer tratar aos nossos corações nessa noite. E ontem eu estava no meu quarto, orando, pensando acerca de algumas coisas, e subiu uma palavra. Uma palavra que, a princípio, eu nem sabia o significado dela. Eu disse, não, é sério que é essa palavra? E é sobre audaciosidade. Sem sentido, né? Aparentemente. E o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração que Deus conta com os audaciosos nesses últimos dias.
E a princípio, quando eu ouvi essa palavra, audaciosos, eu fiquei, será que isso se remete à soberba? A gente que é altiva, a gente é amostrada. Eu falei, não sei, eu não vou ministrar sobre isso, não. Mas o Espírito Santo me levou a ver o significado dessa palavra. E a audaciosidade significa que realiza ações difíceis. Agora presta atenção nesse significado, que afronta obstáculos e situações de risco. Audacioso significa aquele que é valente, que é inovador e arrojado. Se fosse aqui no Nordeste, a gente dizia, esse é arrojado, não é? Mas um de significado é arrojado. E sabe que nessa vida, diante de tudo que nós estamos enfrentando e vivendo nesse contexto aqui na Terra, a sua vida deve servir como uma constante afronta ao diabo. A sua vida deve servir de uma afronta ao diabo, porque você precisa ser audacioso. Você precisa ser arrojado, você precisa ser valente contra tudo e contra todos que se levantam contra você ou contra essa palavra. Amém? E não parando por aí, eu fui ver os sinônimos dessa palavra. E audacioso revela coragem, corajoso, valente, destemido, intrépido, valoroso, bravo, desassombrado. Olha aí, se você é aquela pessoa assombrada, você não está andando na cerca dessa palavra ainda. E pávido, essa aqui eu lembrei do meu pastor. Esse sinônimo que ele sempre fala, ipávido colosso. Então, ipávido também é um sinônimo de audacioso e afoito. Será que você foi aquela criança afoita? Que sua mãe dizia, esse menino é afoito demais, esse menino não para quieto. E ainda sobre o significado, significa aquela pessoa que realiza coisas em circunstâncias muito difíceis, que enfrenta situações complicadas. E o oposto de audacioso é covarde, frouxo, acanhado, medroso e mufino. Eu declaro que não tem ninguém aqui covarde, que não tem ninguém mufino, que não tem ninguém frouxo. E pensando acerca dessas coisas, logo veio ao meu coração um exemplo do bebê. A gente sabe que o bebê tem fase de desenvolvimento, né? Ele está se desenvolvendo naquela fase de descoberta, quando habilidades sociais, do cognitivo também são exploradas. E você já viu o bebê? Ele tem medo de alguma coisa? Daniel, filho, começou a engatear agora, ele engateia a casa toda, não tem medo de nada. Chega na beirada da cama, por ele continuava engateando. Isso acontece, né, porque naturalmente o cérebro da criança, e cognitivamente falando, a parte responsável por freio, por questões de medo, ainda não está totalmente desenvolvida. Então, ele não tem noção, não é verdade, daquilo que pode ou daquilo que não pode fazer, daquilo que é perigoso, daquilo que não é perigoso. Então, ele simplesmente se joga. Alguns já entenderam a mensagem. E a Bíblia fala, eu queria que você fosse comigo, na verdade, Lucas 18, 17. O bebê ele não tem noção nenhuma de perigo. Porque essa área não foi desenvolvida, então as limitações ainda nem passaram a existir. Nem começou a entrar sofisma de medo, de desencorajamento. E a Bíblia fala lá em Lucas 18, 17, eu vou ler aqui numa versão em inglês, traduzida para vocês. Caso não esteja igual exatamente o que está aí na tela, você só escuta. A Bíblia diz assim, Jesus estava dizendo aos discípulos, primeiramente os discípulos ficaram incomodados aqui acerca de algumas coisas, as crianças estavam vindo para Jesus orar por elas e eles ficaram incomodados, começaram a questionar. Então Jesus percebeu algo interessante e ele disse assim, aprenda bem isto. Jesus ele percebeu que era necessário ensinar algo nessa ocasião. Ele disse assim, aprenda bem isto, a menos que você receba a revelação do reino, da mesma forma que uma criancinha recebe, você nunca poderá entrar. Aleluia. Ele estava dizendo, ei, presta atenção, você precisa receber no nível de revelação e não de conhecimento. E ele disse, você precisa entender que o reino ele não pode ser racionalizado.
Você precisa entender que as coisas do Espírito não vai fazer muito sentido. Você precisa receber como revelação, como uma criança. E a criança, tudo que você diz para ela acredita e ponto final. Se você diz para ela que você vai para Marte com ela vai acreditar em você e ela vai te cobrar. Vamos para Marte quando? Meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos pequenos, né? E quando eles dizem, tia, a gente vai para o cinema, né? E eles ficam no meu pé, a gente vai para o cinema. Porque ele pegou a minha palavra como verdade e se estabeleceu em cima disso. Então, Jesus estava dizendo algo para os discípulos. Ei, receba como revelação. Não receba apenas como assentimento mental. Porque a partir do momento que você começa a querer compreender com sua mente e a querer racionalizar a palavra de Deus, você não vai conseguir ir para muito canto. Você não vai conseguir ir muito longe. Porque fé, como o pastor está ministrando essa disciplina, né? Se você quiser aprender um pouco mais, faça o remo. Essa disciplina está em aberto, você pode assistir ela toda sem nenhum custo. Fé do tipo de Deus é diferente de uma fé mental, assentimento mental. E a fé, ela precisa vir do coração. E é inevitável que isso que está no teu coração não saia pela tua boca. Então, Jesus, ele disse, ei, receba como revelação. Porque quantos sabem que o Logos de Deus, é o significado da palavra escrita. E rema é a palavra falada ou a palavra revelada. E ele estava dizendo aqui, ó, não receba só como uma palavra escrita. Porque a palavra, ela precisa estar escrita, você medita na palavra, ela desce para o teu coração para ela poder sair da tua boca como uma espada de 2 gumes. Então, foi isso que ele estava querendo explicar aqui para os discípulos. Ele estava dizendo que não é possível racionalizar. Ele estava dizendo que é necessário ser como uma criança. E esses são dias onde você não vai poder racionalizar o mover do Espírito. Existe um avivamento, querido, que vai varrer essa terra. E se você quiser conhecer mais de Deus, você vai ter que ser como essa criança que não tem medo de chegar na pontinha. Que não tem medo de se jogar. Porque existem níveis em Deus que você ainda não conheceu. Existem coisas em Deus que você ainda não provou. E se você quiser explicar ou entender tudo com a tua mente, você não vai participar disso. Já pensou Jesus tirando lama do chão e passando nos olhos de um homem? Naturalmente, isso é até ceboso e sujo. Mas se ele fosse racionalizar aquilo, ele não tinha feito. Porque milagres não dá para ser explicados, eles servem para ser vividos. Então, se você quiser entrar nesse nível, nessa atmosfera que a igreja vai atuar nesses últimos dias, não tenta entender com tua mente o mover do Espírito. Aleluia, glória a Deus. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, diga poder, amor e autoridade. Lembra que o oposto de audacioso é justamente ser covarde? E a Bíblia nos garante aqui que não foi esse espírito que Deus nos deu. E por que você está se acovardando? A Bíblia está dizendo aqui, ei, Deus não te deu esse espírito. E o contrário disso, Ele te deu um espírito de poder. E esse poder aqui é dunamis, dinamite, poder explosivo, criativo. Aleluia. Sabe que eu acho que se a ordem não tivesse exatamente essa aqui na Bíblia, se ele não tivesse colocado poder primeiro, muitos iam falar, mas o amor sobrepõe todas as coisas. Não é verdade? Mas eu acho que ele foi intencional. E ele colocou poder como top 1. Ele vai descrever 3 tópicos, mas o top 1 foi poder. Sabe por quê, querido? Porque são dias que a igreja não vai viver nessa terra com a ausência de poder. Não dá para sobreviver. A Bíblia fala que tem uns que vão negar o poder nesses últimos dias. Aleluia. Não, é tudo bíblico, cura é bom.
prosperidade também é, mas esse negócio de falar em línguas, esse negócio de profetizar, não é bem assim não. Esse negócio de curar, não é bem assim não. Por quê? Negando o poder. Mas o poder é o top 1. Foi isso que ele falou aqui nesse versículo. Ei, eu deixei algo com vocês. Eu não ia deixar vocês, nesses últimos dias na igreja, operando sem algo chamado poder. E não é qualquer poder. Ele vem dizendo que é um poder como dinamite. É um poder explosivo, querido. Então eu não entendo crente parado. A partir do momento que eu entendo que tem um espírito de poder habitando sobre nós, habitando dentro de nós, perdão, e quando ele vem sobre também, eu não consigo entender porque a igreja está entrando numa liturgia, letargia. Como é, pastor? Letargia, não foi isso que eu disse? Numa inércia. Eu não entendo como uma igreja entra numa inércia, como uma igreja consegue ficar parada, como uma igreja não consegue se mover nos dons. Para mim não faz sentido. Porque a gente vê na Bíblia que existe um espírito de poder. Como é que os nossos cultos vão ser normal se tem um espírito de poder disponível para liberar sobre nós? Sabe o que é isso? Isso significa dizer que você vai vir para cá de uma forma, mas você não pode sair da mesma forma. Porque tem um espírito disponível. Existe um poder dunamis, um poder explosivo. Aleluia. A sua vida não pode ficar do mesmo jeito. Se a sua vida está da mesma forma, existe algo errado e eu acredito que não seja com a palavra de Deus. Aleluia. Deus nos deixou altamente equipados nesses últimos dias. Mas a igreja tem ficado na defensiva em vez de ser ofensiva. Mas eu declaro que você vai se levantar de forma ofensiva nesses dias. Você vai ser audacioso quanto às coisas do Espírito. Você não vai ficar paralisado. Aleluia. Existe uma nova estação. E nessa nova estação você vai se mover de uma forma diferente. Né, Lucimar? Faz sentido? Não. Muitas vezes não faz sentido. Lucimar aqui na consagração do Rema, da equipe de trabalho, ela fez coisas que para ela não fazia o mínimo sentido. Ela foi usada de forma incomum, e quem olhava estranhava. Mas no reino do Espírito, tudo estava acontecendo. Porque a partir do momento que você consegue explicar todas as coisas acerca de Deus, você é o Deus dele. Não é verdade? Aleluia. E tudo que você precisa, querido, quanto ferramenta e poder necessário, está disponível dentro de você. Independente da circunstância, independente daquilo que você tem passado, existe poder disponível. E você vai ser audacioso o suficiente para andar à altura daquilo que está disponível para você. Aleluia. Lá em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. Diz assim, Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Veja, ele faz uma lista bem densa aqui, né? Uma lista pesada, mas o top 1 novamente qual é? É covarde. E covarde, um dos significados de covarde, quem ou que age com temor diante de alguém ou de algo, que ou quem não se apresenta com valentia. E por muito tempo eu me escondi atrás da timidez, não é porque é a minha personalidade, não é porque eu sou assim calminha mesmo, não é porque eu sou assim quietinha mesmo, não é porque não é o meu estilo. Mas sabe que a Bíblia aqui não está falando de personalidade ou estilo? Ela está estabelecendo um padrão de filho. E o padrão de filho é não andar em covardia.
Porque a Bíblia diz, ei, eu não te dei esse tipo de espírito. Eu vou contar com os audaciosos nesses últimos dias. Eu vou contar com aqueles que não se calarão. Eu vou contar com aqueles que não serão doutrinados pelo mundo. Eu vou contar com aqueles que não vão negociar a verdade. Sabe que esses são os dias onde pessoas irão negociar a palavra? E você precisa ser muito arrojado, como a gente leu aqui. Você precisa ser muito ousado e intrépido para bater no peito e dizer, eu fico com a Bíblia integral. Eu não vou ficar com a Bíblia parcial, eu fico com a Bíblia de forma integral. Aleluia, porque a palavra diz que isso aqui, ó, é o poder de Deus. Para os que perecem é loucura. A gente está vivendo dias onde o óbvio ainda precisa ser dito. O que é o óbvio? Homem nasceu para casar com mulher, mulher nasceu para casar com homem. Mas hoje em dia precisa ser dito. Não é verdade? E é necessário. Eu preguei para os casais, eu não vou abrir essa lata aqui. Né? Mas é necessário nos posicionarmos de forma mais ousadas. Porque o mundo ele tem propagado tudo quanto ele quer, da forma que ele quer, mas a igreja ela tem ficado quietinha. Afinal de contas, é a minha personalidade, sabe, Lucimar? Eu não vou entrar em conflito com ninguém. Eu me posicionar nas minhas redes sociais acerca do que eu acredito, não, eu vou evitar o conflito. Quem disse que Deus está mandando você evitar o conflito? Quem disse? Você vai ver aqui na Bíblia pela palavra que Deus contou com os audaciosos. Ele não contou com os covardes que se esconderam. Mas a igreja muitas vezes tem se escondido. Tem ficado, não, com relação à política a gente não se mete não, viu, Wesley? Se mete não, afinal de contas, deixa o ímpio governar, deixa os conceitos do mundo imperar, não, a gente não vai se envolver nisso. Quem disse que Deus não quer que você se envolva nisso? Porque quando o bom se cala, o ímpio prevalece. Sabe que você tem uma verdade inegociável? Todas as verdades que estão no mundo hoje, elas são relativas, mas a palavra de Deus é uma verdade absoluta. E Ele exaltou sobre todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Mas por que você não tem se posicionado de acordo com essa palavra? Porque existem procedimentos que ainda não estão ajustados de acordo com a palavra. Aleluia. Sabe que a gente sabe, eu sei muito bem do que eu estou falando, querido, porque a gente entra naquela faculdade, a gente entra nas escolas, a gente abre as redes sociais e eles entram para doutrinar mesmo. Eles não estão nem aí se você é crente, se você não vai concordar. Sabe que a minha professora esses dias abriu a aula, boa tarde todos. Não existe... Eu vou falar... Querido, você não tem como abraçar um movimento abraçando ele de forma parcial. Você só abraça o movimento de forma integral. E tem muitas mulheres, sinto muito em dizer isso, abraçando o feminismo e dizendo, eu sou uma crente feminista. Não existe crente feminista. Não, e a gente viu nesses dias das mulheres um monte de frase bonita, empoderamento feminino. Eu me incomodei com isso. Porque o verdadeiro empoderamento feminino não é você ser o que você quiser ser, mas é você ser aquilo que você foi criada para ser. E nesse Dia das Mulheres foi só isso que estava propagando. Você pode ser o que você quiser ser. Quem disse? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que você foi chamada para ser alguém segundo o propósito de Deus. Não, eu sou o que eu quiser ser, eu sou empoderada. Quem disse? Jesus, ele foi o primeiro a olhar para as mulheres. Você não precisa do feminismo para conquistar nada para você. Cristo já conquistou tudo. Então, cuidado para não estar propagando algo que você não sabe na integralidade aquilo que você está postando ou divulgando. Porque a origem e os conceitos abraçados por esse movimento é diabólico. Tem como primazia rebaixar o homem a nada e a mulher a tudo. De uma forma deturbada.
Porque os homens estão ficando afeminados e as mulheres estão se masculinizando. Cada coisa tem o seu lugar, querido. Cada coisa no seu lugar. A Bíblia pensou a mulher com um propósito, a Bíblia pensou o homem com um propósito. E isso não diz respeito a ser melhor ou pior. Você está entendendo? Diz respeito a funções diferentes. Eu sou boa em coisas que Vitor não é bom. Vitor é bom em coisas que eu não sou boa. E está tudo bem. Porque Deus quis assim. Biologicamente nós somos diferentes também. Se eu for para a academia tentar agachar com os pesos que Vitor agacha, eu não consigo. Porque eu não fui preparada para isso, de forma biológica. Quimicamente, nós somos diferentes também. Então, por que você quer ser e fazer aquilo que o homem faz? Quando, na verdade, você pode ser e fazer quem Deus te chamou para ser. Que parênteses longo, né? Mas o Espírito sabe de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Então, como diz aqui em Apocalipse 21:8, ele diz, mas os covardes, aqueles que vão se calar no meio dessa geração, esses são os covardes. Ele diz, ei, existe um canto específico para esses, que é a segunda morte. Sabe que os últimos dias não são para os covardes? Os últimos dias são para os audaciosos. A igreja não pode se intimidar, a igreja não pode se esconder, a igreja não pode se isentar e a igreja também não pode se calar. Então eu quero te dizer algo nessa noite, você precisa abrir a sua boca. Ouse falar destemidamente. Fale sem medo e declare aquilo que você crê, não se acovarde. Aleluia. Eu creio que essa vai ser uma fase da igreja onde nós seremos marcados por ousadia e intrepidez. Aí, essa será a marca da igreja nesses últimos dias, ousadia e intrepidez. Porque Deus não pode contar com aqueles que estão omissos. Aleluia. Então, se você não falar, querido, Deus vai usar uma jumenta novamente. Mas é preferível que você fale. Aleluia. Lá em 1 Tessalonicenses 5,14, abre lá. A Bíblia vai falar aqui sobre os últimos conselhos de Paulo. E existe algo que Paulo falou que me chama a atenção. 1 Tessalonicenses 5, verso 14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. E façam o quê? Deem coragem aos tímidos. Essa noite eu vim para cá para dar coragem a você que está tímido. Para encorajar você a ser audacioso. Para encorajar você a se levantar por dentro. Aleluia. E eu não falo, querido, só no aspecto social, não. Você precisa ser audacioso quando Satanás tentar tocar na tua família. Você precisa ser audacioso quando Satanás tentar tocar nas tuas finanças. Você precisa se levantar de forma intrépida e ousada quando ele tentar tocar na tua saúde, na tua família, no teu trabalho. Aleluia. E ele fala aqui que é importante a gente encorajar. Ajudem os fracos na fé. E tenham paciência com todos. E lá em 2 Timóteo 3:1 diz assim: saiba que, é uma certeza, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E sabe que tempos difíceis só é fácil para pessoas audaciosas que ousam acreditar e crer na palavra? Os medrosos vai ficar pior ainda. Por quê? Eles vão se esconder. Mas isso já é certo, que haverá tempos muito difíceis. Mas lembra que a gente estudou lá em cima e a gente viu o que significa ser audacioso? É aquele que realiza ações difíceis. Afronta obstáculos. Ei, você é uma afronta para o inferno. Quando você acorda de manhã, ele já diz, vixe, esse acordou, esse é crente.
Esse não acredita no evangelho de forma parcial, mas ele vive isso de forma integral. E porque ele vive, ele tem ousadia para falar e as coisas acontecerem. Quando você anda à altura da revelação que você tem acerca da palavra de Deus, você tem autoridade. A autoridade já lhe pertence, ela foi concedida. Mas você só anda nela a partir do momento que você se posiciona e vive a palavra. Enquanto isso, você não consegue viver. Aleluia. 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 E a gente sabe, querida, é notório que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E por algum motivo, Deus escolheu você para fazer parte dessa geração. Deus, ele não está enganado ao seu respeito. Deus, ele não se enganou. Se você está aqui, é para um momento como este. Deus vai contar com você, querido. Você é a igreja triunfante. Não é a igreja capenga dele, não. Ele não deixou você aqui de qualquer forma. Não. Ele disse, ei, existe poder. Quando meu filho abrir a boca, algo vai ter que acontecer, porque existe um poder dunamis, um poder criativo. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos calados. E como a gente vai liberar o poder? Não. Deus não estava enganado a seu respeito se você está aqui, nessa geração, que vai conduzir. Você está conduzindo as últimas pessoas a Cristo. Você tem dimensão daquilo que você está fazendo nesse tempo? Aleluia. Acorde, querido. Você não está aqui só para pagar as contas e sobreviver mais um mês, não. Mas enquanto você está ali só preocupado com suas contas, como vai ficar minha família, Deus está limitado. Porque você está tão ocupado consigo mesmo que você não consegue ser bênção, ou ser luz, ou ser sal, aonde quer que você chegue. Afinal, você está buscando seus próprios interesses. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. E você acha que você está isento de ser amante de si mesmo? Não, isso eu não faço não, porque eu não idolatro nada, assim. Eu não faço culto ao corpo. Ei, a partir do momento que você só está preocupado com as suas próprias necessidades, você está sendo amante de si mesmo. Quando você se preocupar com o outro e se colocar no lugar do dar, de ser resposta, aí você vai entender o que é evangelho. Enquanto isso, enquanto você não se posicionar acerca disso, nada vai acontecer. Porque você está buscando seus próprios interesses. Mas o interesse de Deus é reino. E porque você toma para si os interesses dos céus tomam para ele os interesses que é seu. Aleluia. Não inverta os valores, não inverta as coisas. Acorde pela manhã pensando em quem eu vou tocar hoje. Eu sei que alguém precisa de algo que eu já tenho. Basta uma palavra. A gente estava na Esquisita esses dias e eu estava com Lucerna comprando e tudo. E a mulher bem mal-humorada atendendo a gente, com a cara deste tamanho. Mas quantos sabe que a crente sou eu, não é ela? Quantos sabe que quem tem que andar em amor sou eu, não é ela? Porque enquanto você é ignorante, está tudo certo. Ela está na ignorância dela, mas eu não. Então algo é requerido de mim. E o Espírito Santo me deu uma oportunidade para falar algo para essa mulher. Aí Lucerna se afastou. E ela nem olhava para a gente, super grosseira e reclamando e tudo. Aí eu olhei bem nos olhos dela, olhei no crachá o nome dela, eu digo, ei, Deus tem algo para fazer na tua vida. E essa semana vai ser abençoada de forma sobrenatural, você vai ver o cuidado de Deus. A mulher chega, tomou um susto, se constrangeu. Sabe o que é isso? É avivamento. Avivamento não se trata de um paralítico andar, mas avivamento se trata de você se manter afogueado todos os dias da sua vida. Avivamento é como Lucimar faz. Ela não espera chegar no culto para poder manifestar os dons. Ela disse que no restaurante começa a fazer um reboliço santo. Sabe que você precisa ser audacioso a esse ponto. Eu declaro que você vai ser audacioso a esse ponto.
Não importa o lugar, se você está lá, vidas precisam ser tocadas, vidas precisam ser afetadas, porque o que você carrega é precioso demais para ficar só para você. Não seja egoísta ao ponto de entrar e sair de um ambiente sem afetar pessoas. Aleluia, não seja egoísta a esse ponto, querido. Você tem algo que as pessoas precisam. E sabe que o mundo não está nem aí para propagar? Eu estava na academia esses dias e de repente parece que sabe. Diga, Satanás sabe, ele conhece a gente. Então quando você está no lugar, numa posição de autoridade, chegou uma mulher lá e ela estava perto de mim, ela começou a falar do espiritismo, de tudo que ela cria. E ela começava a bradar de forma alta. E ela começou a falar do candomblé, não foi, Lucerna? Eu disse, Lucerna, eu gravei um áudio, porque ela estava falando e se expressando de forma tão alta e expressiva para todo mundo ouvir. Ela disse, eu tenho a mediunidade, eu sou médium. Eu fumo cachimbo e lá o espírito desce, se manifesta, eu faço isso, eu faço aquilo. Uma mulher linda, propagando aquilo que ela crê. E veio para bem pertinho de mim. E o Espírito Santo imediatamente tratou o meu coração. Enquanto você está calada na sua zona de conforto, tímida, o inferno está vindo com força e com ousadia. E ela propagando o que ela fazia lá nesse centro, tudo tal. Eu, rapaz, eu preciso andar em ousadia. Eu preciso subir de nível, querido, porque eu estou vivendo os últimos dias. E não dá mais tempo de esperar. Sabe? Aleluia. Estamos quase encerrando, mas eu preciso falar para você que houve alguém que andou de forma audaciosa. E Deus pôde contar com ele para fazer coisas inimagináveis. Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Samuel 14. E uma das características das pessoas audaciosas é que elas não confiam em si mesmas. Elas não confiam e não apoiam a sua força naquilo que ela é capaz de fazer. E a gente vai ver isso na Bíblia, 1 Samuel 14, a partir do verso 1. E eu estava orando e tudo, e eu, Senhor, eu nunca vi nem essa palavra audacioso na Bíblia. Como é que eu vou falar sobre isso? E de repente, abriu-se diante dos meus olhos. Aí o título de 1 Samuel 14 é O Plano Audacioso de Jonatas. Oh, glória! Existe alguém, querido, na antiga aliança que andou de forma audaciosa. Que se levantou com um plano que naturalmente tinha tudo para dar errado. A gente vai ver aqui pela palavra que se você olhar numa perspectiva natural, não precisa nem entender de guerra, tinha tudo para dar errado. Porque eles estavam em uma desvantagem militar. Eles estavam apenas com cerca de 600 homens. Quem aqui assiste filme de guerra, de antigamente, filme mais histórico, sabe que 600 homens para um exército não é nada. E era exatamente esse contexto aqui, mas alguém ousou ser audacioso. Alguém ousou andar além do que se via. E esse alguém foi Jonatas. Diz assim, em 1 Samuel 14, verso 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro, venha, vamos a um lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Diz assim, mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Sabe por que ele não contou ao seu pai? Primeiramente, Jonatas era filho do rei Saul. Aparentemente, o plano que ele ia fazer e executar era um plano suicida. Então, ele tratou de não contar ao seu pai, porque certamente o pai dele iria impedir ele de fazer isso. Algo ia acontecer, ele não seria permitido. Até porque, se ele fosse pego pelos filisteus, ele colocava o acampamento, né, em ainda mais desvantagem. Porque eles iam dizer, estou com o filho do rei, e agora? E a Bíblia fala aqui que ele foi sem seu pai saber.
No verso 2. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romance, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Azias, a gente já pode pular aqui para o final do verso 3, perdão. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Ninguém percebeu, porque se alguém tivesse percebido, ia contar para o pai dele, provavelmente nada disso tinha acontecido. No verso 4. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Ele teve que ser muito corajoso. Primeiramente, ele foi numa missão suicida. Ele foi audacioso no plano dele. Segundo, além de ninguém estar sabendo, podiam raptar ele, ele ia estar naquele contexto, naquela emboscada, ia prejudicar todo o grupo. Terceiro, ele teve que passar por dois penhascos. Se a Bíblia relatar isso, é porque era penhasco grande e alto, não é verdade? No verso 5, um ficava ao norte, de frente para Micamás, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Aí já me chama a atenção, porque Jonatas começa a dizer: ei, a gente vai até lá. A gente vai atravessar, mas deixa eu te lembrar algo, eles são incircuncisos. O que é isso? Eles são sem aliança. Eles não têm aliança com Deus Altíssimo e a gente vai até lá. Ousadia, intrepidez. E continuando, ele disse assim, quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também apenas com poucos. O que é isso? Ele começou a declarar. Ele estava andando em audácia, não é verdade? Mas quem anda nessa audácia sabia e tinha dimensão. Na verdade, Jonatas tinha dimensão que ele não estava confiando em si mesmo. Porque quando ele começa a declarar, nada pode deter o Senhor. Ele não declarou, nada pode me deter. Não, ele disse, nada pode deter o Senhor. Ele não estava confiando na sua própria força. Porque na habilidade dele, era notório que ele ia perder. Estava evidente que não tinha nada que ele pudesse fazer para salvar. E ele diz assim, ele pode vencer com muitos guerreiros. E ele também pode vencer com apenas uns poucos. Ei, independente se é você sozinho em meio a essa turbulência, independente se você está com sua família toda, Deus ele é poderoso para fazer, independente de quantidade. Não importa se você está crendo sozinho, não importa se você está crendo com um monte de gente, Deus pode fazer. E essa revelação aqui foi a que Jonatas teve. Deus pode fazer com muito, com pouco, porque não depende de nós, mas é Ele em nós. Aleluia. E o escudeiro também era caba-macho, viu? Porque ele disse, faça o que lhe parecer melhor. Ele estava confiando, querido, naquilo que Jonatas tinha falado. Respondeu o escudeiro, eu seguirei para onde o Senhor for. No verso 8, pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Filho de Deus não é para estar escondido não, querido. Filho de Deus é para estar em evidência. Não, eu não vou não, porque assim, ali as trevas é densa, vice. Não, deixe que eles nos vejam. Deixe Satanás saber que você tem uma voz. Deixe Satanás conhecer a sua voz. Deixe ele saber quem você é e você tem autoridade para bradar nos três mundos, querido. E no verso 9, se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Estratégia. Quando você se posiciona para ir em encontro àquele que tem confrontado a sua vida, Deus lhe dá estratégia. Ele deu estratégia aqui a Jonatas. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será o sinal que o Senhor os entregará em nossas mãos. Aleluia. Ele estava convicto, querido.
Aleluia. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E essa é a noite que você sai dos buracos. Se você se escondeu até hoje, essa é a noite de você sair do buraco. Essa é a noite das trevas lhe ver. Dizer que tem um filho de Deus que se posiciona. Aleluia. Ele disse: ei, estão saindo dos buracos. Chegou o tempo, querido, da igreja se posicionar de forma audaciosa e sair dos buracos. Você não precisa estar escondida com medo. Verso 12. Então os homens, eles estavam em dois, mas os homens, os filisteus, do destacamento, gritaram para Jonatas e seus escudeiros: subam aqui e nós lhe daremos uma lição. Porque o diabo, ele é afrontoso, né? Então ele vai afrontar. Quando você resolve se posicionar na palavra de Deus, fique tranquilo, vai ter retaliação. Vai ter oposição. E Jonatas, ele estava se posicionando, então eles fizeram o quê? Começaram a brincar com as palavras. Porque Satanás, antes de derrotar você nessa arena, ele quer derrotar você nas suas emoções. Porque a partir disso, Jonatas podia ter ficado com medo, mas ele disse, quando eles disseram: daremos uma lição, venham, subam logo atrás de mim. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro. O Senhor, aleluia, entregou os filisteus nas mãos de Israel. Fé purinha. Ele nem tinha subido ainda. Ele disse: ei, já foi entregue. Está nas nossas mãos. Aquilo que você precisa, querido, já foi entregue. Está nas suas mãos. Agarre pela fé aquilo que está disponível para você. Aleluia. Esse homem estava cheio de fé. Porque uma das características de um homem ou uma mulher de Deus que anda em ousadia, em intrepidez, é fé. Não tem como você desvincular isso. Se você anda em audaciosidade, você anda em fé. No verso 13, então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava. Aleluia! Você nasceu para derrubar, dissolver, destruir as obras do diabo, querido. Nós estamos lendo uma história aqui de um homem numa antiga aliança, que resolveu andar em ousadia. Ele era o filho do rei, não precisava fazer nada daquilo. Ele podia dizer: homem, bota teus guerreiros aí, painho. Se fosse ele do Nordeste, ele dizer: painho, resolva aí a bronca que eu vou ficar aqui na minha. Viu? Afinal, o reino legalmente me pertence também, eu sou o príncipezinho. Não. Ele sabia que ele tinha um Deus poderoso. E ele sabia que Deus já tinha entregado nas mãos deles. Aleluia. E a Bíblia fala aqui que ele derrubava os filisteus. E atrás dele, seus escudeiros os matavam. Unidade. Aleluia. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. Você tem noção que a conta não fecha? Ele estava em 2. Aleluia. E no verso 15 diz assim: de repente, por causa da atitude de Jonatas, o pânico tomou conta do exército filisteu. Do exército. Porque quando você se posiciona, você é quem coloca o terror nas trevas. Quando você anda à altura da palavra, quem toca o terror é você. E de repente o pânico, meu amigo, não era só medo, não, era pânico, tomou conta do exército filisteu. Tanto no acampamento como no campo. Ou seja, não foi afetado só aqueles que estavam ali. E também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Ele afetou até o ataque. Ele foi na defensiva, afetou até o ataque. Naquele instante, houve um terremoto. E todos se encheram de terror. Sabe que quem é para estar com medo nesses últimos dias não é os crentes?
é o diabo e suas hostes, porque eles estão sabendo que o dia se aproxima. E eles estão sabendo que numa quinta extraordinária tem alguém ouvindo acerca disso que vai se posicionar em ousadia, querido. Porque quando você começa a andar em ousadia, o inferno começa a andar em terror. A andar em terror. Aquela ali eu não posso tocar, aquele ali eu não posso tocar porque ele vem para derrubar, desfazer, dissolver as minhas obras. Aleluia. E o que diremos acerca de tantos outros? O grupo de louvor pode subir. Davi, ele foi audacioso, querido. E muito mal interpretado pelos seus irmãos, não é verdade? Ele disse, esse cara é presunçoso, está se achando. Não, Davi ele não estava confiando em si mesmo. Ele estava debaixo de uma ousadia dos céus, querido. O que falar acerca da prostituta Raabe? Que se posicionou de forma ousada. Ei, foram na casa dela. Ei, você recebeu aqui os homens que vieram espiar aqui em Jericó. Ela recebeu, mas já foram tudo embora. Não. Ela simplesmente resolveu favorecer um homem de Deus. E por causa da atitude ousada dela, a família foi afetada, pessoas foram afetadas e ela foi protegida. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego, querido? Por causa de um posicionamento ousado e audacioso, até o rei teve que contemplar que existia um dos céus entre eles. O inferno vai ter que ver, querido. O inferno vai ter que contemplar o teu sucesso. Eles vão ter que enxergar Deus em você. Ei, eu tenho lançado de todas as formas. Eu tenho tentado derrubar essa mulher, mas ela tem permanecido firme. Existe um com ela. Existe um com você, querido. Você não está sozinho. Deus não lhe deixou ausente de poder. Não, não. Existe um com você. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à sua direita. E ainda assim você não vai ser afetado. Aleluia. O que dizer de Esther? Ela rompeu com a covardia ao ir falar com o rei ao favor do seu povo. Esses são dias de romper com a covardia. De você abrir a sua boca e não se escorar na timidez como aspecto ou característica de personalidade. Não, não, não. Para um momento como este, você está aqui. O que falar de Pedro? Pedro queria ficar calado, negou Jesus, mas houve uma ocasião que ele disse, ei, eu não posso deixar de falar, eu não posso mais me calar. Prenderam ele, mas ainda assim, ele andou numa ousadia e intrepidez capaz de afetar a terra, querido. Aleluia. Eu quero encerrar com isso. Lá em 1 Pedro 2,9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar, querido, as grandezas. Você não nasceu para anunciar a miséria. Você não nasceu para anunciar a falta. Você não nasceu para anunciar a escassez. Você não nasceu para anunciar a doença. Não deixe doença sair da sua boca. Você nasceu para anunciar coisas grandes. Não empreste sua boca ao inferno. A Bíblia diz que a gente está aqui, para um propósito, anunciar as grandezas daqueles que o chamou. Das trevas você já saiu. E você vai arrastar quanto? Vai arrastar quantos com você? Para a sua maravilhosa luz. Aleluia, querido. Existe um poder. E você vai tomar consciência. Eu declaro que nesses dias você vai ter experiências que você nunca teve. Que Deus vai te pegar em coisas que não vai fazer sentido algum. E você vai andar debaixo dessa verdade. Eu declaro que você é audacioso, você é intrépido, corajoso e ousado. Eu declaro que nenhuma intimidação do inferno vai ser maior do
do que aquilo que você carrega por dentro. Eu declaro que você não vai amanhecer seus dias calados, mas que você vai anunciar as grandezas de Deus. Aleluia. Um avivamento está varrendo essa terra. E você faz parte disso. Não se cale, não se intimide. Você é audacioso. Acorde e olhe no espelho. Eu sou audaciosa. Eu amanheci para tocar o terror nas trevas. Eu não vou me calar. Aleluia. Existe um poder para romper, para quebrar. Abra sua boca, querido, e esse poder explosivo vai sair de você. Eu declaro que você não vai vir para os cultos da mesma forma. Não, você não é natural, querido. Aleluia. Eu declaro que você não vai mais ficar de forma parcial, como receptor, mas você vai vir para cá com a consciência de que você tem algo para dar. Aleluia. Sabe que tem pessoas esperando Fernando Leal chegar para viver o profético? Quando o profético está dentro de você e pode se manifestar agora mesmo. Quando você limita Deus a homens, a palavra já está dizendo que você está limitando. Quando você limita Deus às pessoas, você está impedindo dele agir como quer, onde quer. Deus não precisa de um profeta vindo de longe para falar nada para você. Ele habita em você e quer comunicar coisas diretamente ao teu espírito. Quando Fernando chegar aqui, pode prestar atenção. E ele começar a comunicar coisas acerca da tua vida, acerca dessa igreja, acerca da minha vida. Eu só vou dançar porque eu já sabia. Não espere algo ordinário acontecer. Viva o extraordinário todos os dias. Você não é normal, querido. Vamos adorar de forma anormal, porque você não é normal. Fique de pé. Fogo. Há poder no nome de Jesus.